Eu vou repetir, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa live. A live Prosa Pantaneira, ela faz parte da campanha Sinergia em Defesa do Pantanal, uma campanha que a gente começou em dezembro para arrecadar fundos para ajudar o Pantanal através da SOS Pantanal, da On Safari, do Instituto Arara Azul e também pelo LEI, que é o Laboratório Ecologia da Intervenção da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tivemos o show do Zé Cabaleiro para também levantar fundos, e agora essa conversa, essa prosa aqui, com pessoas muito maravilhosas que sabem demais sobre o assunto e que vieram hoje conversar um pouquinho com a gente para mostrar a real situação do Pantanal, desmentir fake news, trazer os dados, o que de fato aconteceu lá e como que a gente pode continuar ajudando. Eu quero lembrar vocês que essa live aqui ela é aberta, então vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. O link está aqui no nosso PIR. Aproveitando, falando do PIR, é só você clicar nesse botãozinho para mandar suas perguntas, tá? Ele fica do seu lado, do canto direito da sua tela. Mande suas perguntas, que depois da nossa conversa, a gente vai abrir para um bate-papo com os nossos convidados e com a nossa convidada, tá? Essa campanha Sinergia em Defesa do Pantanal, ela vai até dia 31 de janeiro, então está na reta final. Dá tempo de doar, dá tempo de compartilhar, e como eu falei do show do Zeca, ainda dá tempo de assistir o show também, tá bom? No nosso canal do YouTube. Esse QR Code que está aqui no canto da minha tela, ele leva para o site sinergiaconsultoria.com.br/Pantanal. Lá vocês conhecem mais sobre as ONGs, sobre o projeto, o quanto já foi arrecadado até agora, conseguem assistir a live e pegar todas as informações, além de fazer doações. As doações elas podem ser feitas pelo cartão de crédito, por Pix, por transferência, é só entrar lá e pegar os dados, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, aqui sobre a real situação do Pantanal, a gente vai trazer os dados do bioma e do combate às chamas, vamos desmentir as fake news, como eu falei, entender melhor como que são as formas de prevenção contra futuras queimadas e como que a gente pode continuar ajudando o Pantanal. E para isso, a gente vai conversar hoje aqui com o Diego Arruda, que é veterinário e comunicador e é responsável pelo departamento de marketing do SOS Pantanal. Vamos conversar também com o Felipe Dias, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em Geografia Física e atua como diretor executivo do SOS Pantanal desde 2015. Vamos conversar também com o Márcio Iuli, que é coordenador estadual do IBAMA Preve Fogo em Mato Grosso do Sul. E vamos conversar com a Renata Libonati, que é professora do Departamento de Meteorologia da UFRJ e que atua com pesquisas focadas na produção de dados de área queimada para o Pantanal. E para começar essa conversa, eu chamo aqui o Felipe Dias e a Renata Libonati. Bom dia, Felipe, bom dia, Renata. Eu queria conversar um pouquinho com vocês e saber quais são os dados reais ali hoje do Pantanal, se já é possível fazer uma avaliação do estrago. E depois, enfim, que vocês contem um pouquinho para a gente como que é feito o monitoramento, o que causou o aumento dos focos do incêndio e agravou essas queimadas. Bom dia, gente. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Agradecer por essa prosa, né, essa prosa pantaneira, que é algo que a gente faz muito quando visita os pantaneiros lá no Pantanal. Na verdade, todo esse processo ele tem histórias para serem contadas, né? Por que nós tivemos um incêndio tão grande que aconteceu no Pantanal nesse período, né? Se você puder mostrar aí apresentar alguns slides que eu fiz, só para contextualizar, eu, mais do que fogo, vou falar sobre água, porque eu acho que o Pantanal, o Pantanal ele é moldado pela água, né? Então, essa primeira imagem, ela mostra claramente o que é o Pantanal. A gente tem uma régua de gradação aí que vai de 100 a 1.100, que é a altitude em relação ao nível do mar.
tá à direita aí da imagem, né? E o Pantanal, se a gente observar ele, é essa cor azul mais clara, que em torno de 80 a 100 e poucos metros de altitude, é a grande planície pantaneira, é a grande planície inundável, ou seja, se não a maior, é uma das maiores do mundo, planície inundável, contínua inundável do planeta, né? E essa planície, na verdade, ela recebe água que vem do Planalto, que é essa cor marrom mais escura e vai para o amarelo, nesse gradiente de cores, que é em torno de 1.000 a 1.100 metros de altitude. Então, há uma diferença muito grande aí nessas altitudes. E a planície, ela recebe a água, principalmente das nascentes, né, porque são as grandes nascentes dos rios que correm, principalmente Paraguai, Miranda, Taquari, Itiquira, enfim, São Lourenço, enfim, são vários rios que correm em direção à planície, e essa água, basicamente, ela vem para inundar essa planície do Planalto, né? Vem dessa área do entorno, né? Então, isso mostra que a gente depende, quer dizer, que o Pantanal depende muito desse processo continuado de entrada de água. A próxima imagem, só para a gente dar uma... Por que coloquei essas imagens aqui, né? A gente tem à esquerda na tela, né, o Pantanal, com a grande bacia, né? Dá para se perceber a divisão entre a parte alta e a parte... Tem um divisor em preto aí, não sei se eu consigo passar o mouse aí, mas que divide o Planalto da planície, e a gente vê que essas cores de azul mais intenso são volumes maiores de precipitação, né? E quando a gente vai nesse mais ao centro, que parece um ovo ali meio amarelo, né? Não chega a ser amarelo, isso a gente chama de isoetas, são linhas de precipitações médias semelhantes. E essa isoeta, parecendo um ovo aí, que é mais no centro do Pantanal, ela tem os mesmos níveis de precipitação que o amarelo que está no mapa à direita, que é a precipitação na Caatinga. Então, nós temos um ambiente de precipitação no Pantanal semelhante à do semiárido. E essa característica, ela só é abrandada por conta desse volume, quando a gente vê ao norte, né, no mapa do Pantanal, o azul mais escuro, o azul mais claro, que são níveis de precipitação muito maiores. Então, essa água, quando acontece, o Pantanal enche, e ao encher, ele se torna essa grande planície inundável. E ele é moldado por isso. Então, ele tem algumas vegetações que o circundam, né? Por exemplo, na parte norte, são a Amazônia, que influencia na formação do Pantanal, na borda leste, o Cerrado, e no sul, mais o Chaco. E nós temos enclaves de Mata Atlântica na região da Bodoquena, ali, mais conhecida como Bonito. Então, se a gente considerar esse aspecto, o Pantanal ele tem uma classificação de várias regiões, chegam a classificar 11, 12, alguns até mais regiões do Pantanal, pela diferença de paisagem, de cenários, né? E todo isso aí é caracterizado exatamente pela inundação. E essa inundação, ela acontece ciclicamente, né? E a gente sabe que essa questão cíclica, ela influencia basicamente na facilitação ou não das queimadas que vem acontecendo, né? Uhum. Só para a gente ter uma ideia, nesse gráfico que aparece aí, a bolinha, você vê, isso é desde 1900 até 2010, já temos até 2020, mas esse gráfico ele fica bem representativo quando ele mostra cada risquinho desse é um ano com uma bolinha em cima, outra embaixo, mostrando o nível de inundação e o nível de menor inundação ano a ano. Ou seja, tem uma régua em Ladário. Ladário é um município que parece o Distrito Federal,
no município de Corumbá, porque é uma pequena porção dentro de um grande município, onde está a Marinha, e lá tem uma régua que mede o nível do Rio Paraguai. E isso mostra o quanto o Pantanal encheu, ou o quanto o Pantanal encheu menos ou mais. Se observarmos nesse gráfico aqui, entre 64 até 74, houve um nível de inundação relativamente baixo. Você vê que a máxima está bem abaixo da média, né? E aí, exatamente. E isso é cíclico. Aí a gente vê que tem períodos de 2, 3 anos, tem períodos de mais anos, menos anos, com mais cheia. E aí veio um período de 74 para cá, com cheias relativamente altas, né, com alguma coisa um pouco menor em alguns anos, só que a partir de 2018, 2019, a tendência dessa régua foi descer igual a de 64. E ela chegou a níveis, inclusive dessa de 64, aí, né, que chegou a níveis negativos. Se a gente olhar o gráfico aí, vai ver que é abaixo de zero esse nível. Então, esse ano de 2020, ele foi um ano atípico em termos de inundação. E aí nós temos os aspectos culturais dentro desse contexto, né? Nós temos limpeza de pasto, uso para queima de lixo, para coletar mel, enfim, vários usos culturais. Só que esse ano, devido a essa grande seca que houve no Pantanal, os incêndios se alastraram, e alastraram fortemente, principalmente na região que circunda o Rio Paraguai, que é uma planície que, mesmo quando abaixa muito o nível de água, costuma ficar inundada. E ali você tem a formação de um solo chamado estossolo, que é um solo de raízes, né, raízes profundas. E esse solo, quando queima, quando ele pega fogo, né, porque está muito seco, ele acaba sendo difícil o controle dele. Então, ele se alastra facilmente. Isso o Márcio vai poder dizer com melhor qualidade do que eu. E o controle é muito difícil, né? Então, isso tudo somado levou a esses grandes incêndios, né, na planície. E aí a gente tem que analisar isso dentro desse contexto, né, de que o grande incêndio é causado por seca, o grande incêndio é causado por aspectos culturais, e a gente tem que trabalhar para que isso possa ser evitado, né? Então, eu penso que esse problema, ele é uma somatória de fatores que levou a isso. E para isso a gente precisa trabalhar agora com aspectos de prevenção, de educação, mostrar, né, mudar aspectos culturais, não cortá-los, mas mostrar que em alguns momentos aquela questão do uso é inadequado porque o momento não propicia uso. Não é ser contra, mas naquele momento sim. Então é isso que a gente precisa trabalhar, e eu acho que os meus colegas irão falar um pouco mais sobre isso, e eu agradeço e fico aqui à disposição para que a gente possa dar continuidade e responder as dúvidas que surgirem. Obrigado, Felipe, muito bom. Eu acho que a Renata pode agora contar um pouquinho para a gente em cima do que você trouxe, né? Então, o que então acabou aumentando esses focos de incêndio? Como que é feito o monitoramento aí, Renata? Bom dia, conta um pouquinho para a gente. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de prosear com vocês, com todas essas pessoas que conhecem muito bem o Pantanal e que estão na luta para que a gente consiga realmente reverter a situação de 2020. Então, pegando o gancho do Felipe e tentando responder a pergunta que eu acho que todo mundo tem feito, né, que é o que está por trás desses grandes incêndios no Pantanal em 2020. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente pensar e lembrar que o Pantanal não é de todo estranho às queimadas. Muito pelo contrário, embora seja uma zona úmida, ele tem um histórico
de fogo na sua história, né, no seu desenvolvimento. Então, durante a época seca, em que a região não está inundada, ela fica mais propensa à ocorrência de incêndios, e isso a gente percebe através do próprio monitoramento, né, de fogo por satélite. Bom, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que a gente também precisa sempre lembrar que esses grandes desastres relacionados ao fogo, eles nunca têm apenas uma única causa, muito pelo contrário. É um conjunto de causas que vão levar a desastres como o que a gente observou em 2020 no Pantanal. Na ciência do fogo, o que a gente tenta sempre mostrar é que existe um conceito muito simples para a gente entender esses grandes eventos. Que conceito simples é esse? É um conceito que a gente aprende na escola, o Márcio depois talvez possa falar sobre isso, que é o triângulo do fogo, certo? Então, a gente aprende que para a gente ter fogo, a gente precisa basicamente de 3 ingredientes, que é o comburente, o combustível e a ignição. A gente pode passar isso para o conceito de incêndios florestais. Onde eu tenho o comburente, que é o que vai alimentar o fogo, e no caso do fogo é o oxigênio, no caso de incêndios florestais eu vou colocar a vegetação, que é o que vai queimar. No caso do combustível, que é o que vai pegar fogo, eu coloco a vegetação. No caso do comburente, eu coloco as propriedades meteorológicas, né, as condições meteorológicas. E no lugar da ignição, eu vou colocar a ação humana. Bom, mas por que eu coloco a ação humana e não coloco causas naturais? Bom, realmente, as descargas atmosféricas dos raios podem acontecer e podem gerar incêndios. Porém, isso geralmente acontece não na época seca, mas sim na época de transição entre época seca e úmida e seca. Então, os grandes incêndios que ocorrem na época seca, dificilmente ou muito poucos estão relacionados a fatos naturais, como raios. Então, a gente pode dizer que esses 3 ingredientes, que são as condições secas, altas temperaturas, a ignição por parte humana, intencional ou não, e a quantidade disponível de combustível, no caso de vegetação, de biomassa para queimar, são os 3 ingredientes necessários para qualquer evento de incêndio florestal, qualquer evento de grandes proporções. Bom, então, para a gente entender o que aconteceu no Pantanal, tem que a gente perceber que tem que ter esses 3 ingredientes. Por exemplo, não basta eu ter uma seca muito extrema para eu ter um grande incêndio. Eu preciso ter os outros componentes. Eu preciso ter a ignição e eu preciso ter material combustível disponível. Por exemplo, no deserto, é um exemplo muito interessante. No deserto a gente tem altas temperaturas, baixa umidade, ou seja, condições meteorológicas propícias ao fogo. Mas a gente não tem fogo, porque principalmente a gente não tem o material combustível, que é o que vai queimar, certo? Então, tem que ter a conjunção desses 3. Bom, o que a gente observa é que a frequência e a gravidade das queimadas em todo o mundo estão piorando, tá? Estão piorando por quê? Porque o clima está esquentando e os impactos humanos estão aumentando também. Então, no contexto do Pantanal, o que a gente observou? Desde 1980, mais ou menos, as temperaturas aumentaram cerca de 2 graus, em média, tá? E a umidade caiu cerca de 25% nessa região como um todo. O ano de 2020, ele viu a pior seca registrada na região nos últimos 70 a 60 anos. Tá? Então, realmente foi um caso excepcional. Tá? E o que levou isso? Isso foi induzido por fenômenos já muito conhecidos, por quê? A variação que o Felipe mostrou da frequência de inundação, das chuvas, da variação da precipitação, né, da chuva na região do Pantanal, ela é governada por alguns processos climáticos que ocorrem como consequência, por exemplo, das variações de temperatura da superfície do Oceano Atlântico e Pacífico. Então, essas oscilações da temperatura desses oceanos
vão conduzir a variação de precipitação nessa região, assim como a variação de umidade da Amazônia, que chega no Pantanal, também é responsável por essa variabilidade, tá? Então, essas águas excepcionalmente quentes no Atlântico Norte e no Pacífico Norte foram, em princípio, as responsáveis por essa grande seca que a gente observou, tá? Nessa grande seca, a gente viu que a gente recebeu quase 57% menos de chuva do que o normal esperado, tá? Na estação chuvosa. E o Rio Paraguai, em 2020, estava na metade do seu nível normal, em junho. Tá? Então, isso tudo faz com que a gente tenha condições quentes e secas que fizeram que os limiares de flamabilidade, né, da vegetação ficassem os mais altos desde 1980. O que isso significa? Que desde 1980 a gente não tinha um risco de fogo tão alto no Pantanal. Tá? Esse risco de fogo, de uma forma bastante simples, ele indica a dificuldade que a gente tem de controlar os incêndios com base nos parâmetros meteorológicos, tá? Então, a gente percebeu que a gente teve uma condição realmente muito extrema e que por si só já era de difícil controle. Mas, como eu falei, a gente precisava de outros ingredientes, que a gente tem ação humana intencional ou não, meus colegas vão poder falar melhor do que isso mais tarde, e também a disponibilidade de biomassa. E aí entra muita questão do manejo do fogo, né, do manejo da paisagem, que é o que possivelmente a gente também vai discutir aqui para frente. Bom, e o que aconteceu? Como é que a gente fez esse monitoramento? A gente utiliza satélite e monitora de forma diária. A gente começou esse monitoramento para o Pantanal em meados de junho, dando informações diárias sobre o que estava acontecendo, né, informando os órgãos de combate, os órgãos de planejamento sobre o avanço das regiões que estavam sendo queimadas. E o que a gente percebeu com uma consolidação final desses números são realmente informações alarmantes. O que vocês estão vendo é um mapa em que nós compilamos toda a área que queimou no Pantanal desde 2001 até 2020. E aí a gente contabilizou o número de anos que ocorreram queimadas em cada ponto desse mapa aí. Então, as cores mais pro rosa indicam que nessas regiões há baixa ocorrência desde 2001 de queimadas. Os valores mais próximos do amarelo indicam que desde 2001 essas regiões queimaram por volta de 10 anos, tá? E os mais verdes indicam maiores recorrências. Desculpa, é ao contrário, anos sem recorrência, tá? Exatamente, eu peço desculpa. Os rosas indicam anos com muita recorrência, ou seja, número de anos sem ocorrência desde 2001, e os mais verdes indicam que, por exemplo, 19 anos sem ocorrência de fogo na região. O que mostra em cinza é tudo que queimou em 2020, além dos outros locais que estão coloridos. E isso indica que cerca de 40% da área que queimou em 2020 nunca tinha queimado desde 2001. Então, 40%. Caramba. Dessa área nunca queimou. E quanto que foi essa área? Bom, em termos de porcentagem do bioma, quanto que queimou em 2020? 30%. Quase. Um pouco mais de 30% do bioma queimou em 2020. Isso é normal? Não, não é normal. Em média, o bioma queima em torno de, anualmente, né, 8% da sua área. Então, desde 2001 que a gente tem esse monitoramento, em média, o Pantanal queima 8% da sua região. Tá? E em 2020 a gente alcançou patamares de mais de 30%. Então, isso é muito preocupante. Os impactos ainda estão sendo, aos poucos, analisados, né, em campo, com equipes das universidades, enfim, do IBAMA. A gente ainda vai
ter muito ainda que aprender qual é o real impacto que essa proporção enorme e sem precedentes de queimadas vai ter, qual é o impacto disso, né, para frente. Você perguntou também, essas informações, a gente percebe que a gente tem uma tendência, né, os modelos climáticos, eles apontam para um clima bem mais calor, um clima mais quente na região. Então, os modelos climáticos, claro que eles têm incertezas, mas para a região do Pantanal, o que a gente observa, né? O que a gente aprendeu hoje com a ciência? Bom, a gente espera um aumento de aproximadamente 1 grau na temperatura do Pantanal e a diminuição entre 5% e 15% do padrão de chuva até 2040, tá? Essa redução de chuva vai aumentar para 10% a 25% até 2070 e a temperatura tende a aumentar de 2,5 graus a 3 graus de temperatura também até 2070. Então, no final do século, 2100, a gente espera um aumento de 4,5 graus na temperatura do Pantanal e a redução de até 45% das chuvas nessa região. Claro que essas projeções, né, de chuvas têm umas incertezas muito maiores do que as projeções de aumento de temperatura. Mas o que eu gostaria de lembrar é que mesmo que essas projeções de como vai estar o clima futuro, o que a gente tem muita certeza, e isso a comunidade científica já tem como muito certo, não há dúvida sobre isso, é que o aumento da temperatura global é preocupante, não por si só, por causa do aumento de 1 ou 2 graus na temperatura, que parece pouco, mas principalmente por a ocorrência mais frequente e mais intensa de eventos extremos climáticos. Que eventos extremos são esses? A gente tem visto uma frequência enorme de inundações, de secas severas de frio, de ondas de calor. Bom, o que isso importa? Bom, se eu tenho secas mais frequentes, secas mais intensas, mais duradouras, ondas de calor mais fortes, mais intensas e mais duradouras e mais frequentes, isso vai levar a um maior risco de fogo, de grandes. Então, o que a gente percebe, o que aconteceu esse ano pode se tornar algo frequente. Não só devido, espera que ocorram devido ao aumento da temperatura média global, mas, por outro lado, se também não forem queimadas de forma que a gente consiga mitigar os impactos dessas mudanças climáticas que estão já ocorrendo. Muito bom, Renata. Eu vou te interromper um pouquinho, só porque agora no final, acho que a sua internet está um pouquinho fraca, ficou picotando, mas é o momento atual que a gente vive, é esse, né? A gente depende de internet, de luz, mas deu para entender bem, muito interessante tudo que você trouxe. Acho que eu emendaria aqui numa pergunta para você, que se a gente tem uma estimativa de tempo para se restaurar tudo isso, acho que nem é só você que poderia responder isso, mas já emendando no que você falou, se você entende que é algo que em poucos 50 anos, 100 anos, quanto tempo é a estimativa ou não é possível estimar ainda uma restauração desse bioma ou do que foi queimado, porque realmente 2020 teve uma área muito maior, né, do que todos os últimos anos juntos. Bom, eu não sou especialista em restauração e não vou me atrever a falar muito do que não é a minha área. Mas o que eu posso dizer é que a perda total vai levar alguns meses ainda para ser calculada, né?
mas o que a gente pode ter certeza é que muitos dos impactos vão ser duradouros. Por exemplo, a gente vê que há um depósito do carvão e das cinzas provenientes das queimadas que contaminaram rios. Isso vai provocar a disseminação de bactérias nocivas que podem envenenar, por exemplo, água potável, matar peixes, enfim, isso tem um impacto mais prolongado também. Impacto no solo, obviamente, tem um impacto mais duradouro. Algumas plantas sensíveis ao fogo, elas vão ter dificuldades, por exemplo, para produzir sementes, e isso vai impactar, por exemplo, não só a germinação dessas plantas, mas toda a cadeia alimentar que depende dessas plantas. Então, um animal que necessita dessa planta para sobreviver, ele vai deixar de se alimentar, e aí o animal que se alimenta desse animal também vai ter menos disponibilidade de alimentos, ou seja, o que a gente chama de efeito cascata. Uhum. E esse efeito cascata, às vezes, é muito difícil de você mensurar de forma simples e rápida, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente vai ter impactos diretos, que a gente vai conseguir mensurar de forma mais fácil, mas os impactos indiretos, eles não têm menos importância, apesar de ser um pouco mais difícil da gente mensurar. Maravilha, Renata. Obrigado, viu? Fique aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Agora eu queria bater um papo com você, Márcio. Bom dia. Márcio Yuri, que é coordenador estadual do IBAMA Preve Fogo. Márcio, você que esteve ali de frente, literalmente, né, com as queimadas, com o fogo, pôde combater. Conta um pouquinho para a gente como que é feito o combate às chamas, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentaram ali no momento, e também assim, os riscos, tanto que a população pantaneira corre, como os próprios brigadistas. Bom dia. Bom dia a todos, é um privilégio participar dessa prosa pantaneira com esse time, e realmente o ano 2020 foi impactante, foi dramático, né? E aliado ainda ao evento da pandemia, que é, assim, totalmente desconhecido do nosso dia a dia, do nosso trabalho de organização de brigadas, e isso dificultou mais ainda uma situação já de extremo, né, tanto no comportamento do fogo, como a questão da temperatura também, na região no bioma Pantanal, em 2020. Só para contextualizar, no Mato Grosso do Sul, o 2020 não foi o pior ano em número de focos de calor. Esse monitoramento é disponibilizado pelo INPE desde 1998, no segundo semestre de 98, que começou, e a partir de 1999, o ano todo. E então, desde 1998 até agora, o número de focos de calor registrados no Mato Grosso do Sul, o 2020 foi o quarto pior ano. Porém, no bioma Pantanal, somente, foi o pior ano de todos os tempos e disparado, quase 50% a mais do que, quase 100% até a mais do que os anos anteriores. Então, impactou bastante o bioma e principalmente, né, a parte do Mato Grosso, né, que é 1/3 do nosso bioma, encontra-se no Mato Grosso, e lá queimou quase a metade do bioma, né? Então isso trouxe impactos enormes, como a professora Renata falou, ainda está sendo levantado, a dificuldade vai ser imensa. O que mais chamou minha atenção, de modo negativo, é ouvir do pantaneiro, do morador, daquela pessoa que tem o conhecimento popular e que tem que ser levado em consideração na parte do manejo integrado do fogo, que eu vou falar mais para frente, que eles, do tempo todo, nesse combate, eles falavam, nunca tinha visto isso na minha vida, né? Então, senhores, senhoras, impactados mesmo por essa situação inédita lá, né? E como eu falei, isso alinhado à pandemia,
todo um protocolo, né, para a gente poder utilizar os brigadistas, os combatentes do Corpo de Bombeiros. Esse combate, tanto aqui como lá no Mato Grosso, envolveu diversas instituições de combate, né? Aqui no Mato Grosso do Sul vieram bombeiros do Distrito Federal, do Paraná, de Santa Catarina, da Força Nacional, bombeiros da Força Nacional, que aí é um corpo de bombeiros do Brasil todo, né? Além de brigadistas também daqui do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, da Bahia e do Piauí. Então, é um contingente bastante grande. A logística para alimentar e alojar esse pessoal é complicado. E na pandemia complicou mais ainda, então tinha um protocolo para as pessoas entrarem, todos eram testados, e essa dificuldade foi algo a mais já nesse caos que foi o incêndio do ano passado. Nas áreas que a gente atuou, o fogo teve comportamento extremo, o tempo todo pulando o Rio Paraguai, né, que é um rio de grande extensão. Então, o fogo passava de uma área para outra, e a gente acompanhava também, né, informações, porque, na verdade, o Prévio Fogo contrata a brigada de julho a dezembro, é um contrato temporário de 6 meses, e aqui no estado a gente tem 92 brigadistas contratados todo ano, uma brigada de 30 lá em Corumbá, e 4 brigadas indígenas de 15 componentes cada uma. Todas elas, aqui no Mato Grosso do Sul, elas estão alocadas em municípios pantaneiros, né? Então, a gente tem brigada em Corumbá, tem 2 brigadas indígenas na terra indígena Caduel, e 2 brigadas terenas ali no município de Aquidauana, na aldeia Taunaipeg e na aldeia Limão Verde. Então, esse contingente todo, ao ser empregado nesse combate que existe, com a participação de pessoas de oriundos de diversas regiões do país, todos eles tinham esse protocolo da pandemia, eram testados e verificados o tempo todo, qualquer sintoma a gente isolava, enfim, era uma preocupação a mais além da questão do fogo, que já foi bastante dramático, né? A gente passou a imagem aí de um animal que não conseguiu, carbonizado, ele não conseguiu fugir. A gente tem imagens, eu não consegui ela aqui, de uma ave que não conseguiu levantar voo, né? Para você ver, a ave voa, né? Ela não conseguiu levantar voo e ela ficou congelada no galho, né? Então não conseguiu sair. E a gente viu também um esquilo na mesma situação já no final de novembro, num combate lá na Ilha do Guató. A gente viu muita imagem na imprensa, né, Márcio, sobre os animais queimados e como algo que não deu tempo de escapar, ou que eles tenham ficado presos mesmo eu não sei se está certa essa expressão, mas ilhas de fogo, eu ouvi falar. Sim. Não, é assim, alguns o fogo cercou, né? Uma outra preocupação, ano passado, ocorreu morte de combatentes, né? Nos grandes incêndios, a gente pode até achar que quem morre é a população que não sabe combater e que é cercado pelo fogo, mas na maioria a maior quantidade de mortes é em combatente, né? Até porque eles estão no meio do fogo e conforme o vento, no caso também no incêndio do ano passado, o vento mudava de direção o tempo todo mesmo durante o dia, né? Em todas as direções. Então, isso também era uma preocupação com a segurança dos combatentes, dos brigadistas, né? Para evitar eles serem cercados pelos incêndios e ter um dano maior. Uhum. A gente teve a morte de servidores do ICMBio, de combatente, lá no Parque de Emas, ainda no mês de agosto, né? Isso também impactou e preocupou bastante todo o contingente de brigadistas, tanto do IBAMA como do ICMBio.
já que esse colega era conhecido de todos, né? O ICMBio é oriundo do IBAMA, então todos nós nos conhecemos, e isso trouxe uma tristeza trouxe uma tristeza e uma preocupação maior. Também já no final do combate, caiu o helicóptero lá no Parque do Pantanal, né, e morreu o piloto, estava no combate a incêndio florestal. Teve a morte de um zootecnista numa propriedade em Pantaneira do Mato Grosso, enfim. Então, esse ano, infelizmente, também trouxe mortes de combatentes, de mortes de pessoas que estavam no combate a incêndio florestal. Essa imagem aí mostra a dificuldade no deslocamento lá. Essa área aí específica é uma lagoa, pode ver que está seca, a água está lá longe, né? Isso aí era para ter água dentro. Outra coisa também que a gente ouvia, a lagoa tal nunca secou e agora está seca, né? Então, isso são tudo as condições extremas mesmo do comportamento. A gente teve períodos em Corumbá que estava registrando 44 graus centígrados na parte da tarde, e isso tudo dificulta tanto no trabalho de combate a incêndio florestal, né, da brigada, né, e dos bombeiros, a questão física, né, do esgotamento físico, perde muito líquido. Água potável no Pantanal era também uma preocupação bastante grande, né? Quem veio gente de diversas regiões não são acostumados com a água lá do Pantanal, e graças a algumas campanhas de doação que foram desenvolvidas, a gente conseguiu distribuir a água para todos os combatentes, para todos os brigadistas que estavam nesse combate, né? Isso tudo faz parte dessa logística de combate. A dificuldade maior no Pantanal é o acesso ao fogo. Você pode ver pelo tipo de vegetação. Quando a gente fala que o Pantanal está seco, não quer dizer que ele virou um deserto, né? Tem muita água ainda, né? Então, tem áreas que está secando, mas está com barro, né? Áreas brejosas, e que aí você não consegue deslocar. A altura da vegetação também, né? Outro impeditivo para o deslocamento. Lagoas, corichos, são também situações, lagos, lagoas, corichos e baías, que são situações também que dificultam o acesso ao fogo. E um instrumento, né, uma ferramenta que foi bastante utilizada foi o helicóptero, né, que além de lançar água com bang, ele também deslocava brigadista, equipamento, alimentação, para que o brigadista não houvesse a necessidade do brigadista de retornar para a base para poder se alimentar. Uma dificuldade também lá, alguns brigadistas não conheciam a área, era o combate noturno, né? Então a gente sempre buscou, quando na necessidade de realizar o combate noturno, colocar ele com o brigadista daqui do Mato Grosso do Sul, né? Para que não houvesse nenhum prejuízo na segurança dessa atividade de combate a incêndio florestal. Enfim, são essas dificuldades. O IBAMA tem trabalhado com formação de brigada desde o ano 2002, né? Então a gente já tem um histórico de combate a incêndio florestal. A nossa brigada é responsável por terras da União, por terras públicas da União, e aí agregando as terras indígenas. Por isso aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 4 brigadas indígenas, né? O contingente maior nosso aqui é de brigada indígena, que tem desenvolvido um papel excepcional no combate, na proteção das suas terras indígenas. E no caso, mesmo com esse aumento do número de focos de calor, na terra indígena Caduel, que a gente tem desenvolvido já há uns 3, 4 anos, o manejo integrado do fogo, e a partir de 2019, esse manejo ele tem um suporte científico da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né? Através do projeto Noledi, que eles estão estudando esse manejo do fogo e essa interação do fogo com a vegetação, com o bioma lá da terra indígena. Também foi fundamental, que eu já falei isso para a professora Renata o ano passado todo até,
o apoio dela, né, com as informações que ela começou a disponibilizar para a gente, como ela falou na fala dela, no primeiro momento era quase que diariamente, e isso a gente acompanhava o comportamento, o caminho do fogo e o que a gente poderia estar planejando para o combate, né? E também saber o que tinha queimado, né? E aonde que tinha queimado, que aí, para traçar as estratégias de combate, a gente precisa muito dessas informações e isso ela sempre disponibilizou para a gente o ano todo, né? Desde o nosso primeiro contato até o final do ano, a gente sempre trabalhou em parceria com ela. Só uma pergunta, só para emendar nisso aí que você está falando, que fizeram uma pergunta aqui, dos brigadistas, o número de combatentes era suficiente pela dimensão aí da área queimada e dessa dificuldade toda de chegar? Então, é ótima essa pergunta, porque assim, primeiro que assim, essas instituições disponibilizaram um contingente, todas essas, tanto do Corpo de Bombeiros como das brigadas que vieram de outros estados, disponibilizaram um contingente que a gente ficou com mais de 250 pessoas no combate. A grande dificuldade no Pantanal é a logística de você ter aonde abrigar essa pessoa para ela se alimentar, né? Para ela se deslocar também, porque no Pantanal não tem estrada, né? A estrada é o rio. Uhum. Não adianta nada eu ter 1.500 pessoas em Corumbá, porque eles vão ficar ali, né? Não tem meios de locomoção, né? Tanto em agosto iniciou-se uma força-tarefa, o Ministério da Defesa implantou uma força-tarefa de combate a incêndio, né? Agregando tanto as forças armadas, né? Marinha, que coordenou os trabalhos lá em Ladário, no 3º Distrito Naval, e com apoio da Força Aérea Brasileira e do Exército Brasileiro, né? O Exército Brasileiro foi fundamental na nossa logística de deslocamento. A gente levou veículo quadriciclo, com apoio do Exército lá para Curizal, né? Então, esse apoio de logística do Exército foi fundamental. No final do ano também a gente utilizou o Porto Índio, que é uma unidade militar lá na Ilha Guató, para alojar nossos brigadistas que estavam combatendo ali. Graças a esse trabalho da brigada que chegou junto com o incêndio florestal que voltou, né? Ele pulou o rio, saiu do Parque Nacional e pulou o rio de volta aqui para o Mato Grosso do Sul. E como a gente chegou junto com esse retorno do fogo para Mato Grosso do Sul, a gente conseguiu segurar e a ilha mesmo não foi atingida pelo fogo. A parte da serra lá que tem na Ilha Guató não foi atingida pelo fogo, só a parte da planície pantaneira lá da ilha que queimou, né, uma área pequena, né, da ilha que queimou. O resto a gente conseguiu com esse apoio, e como a gente tinha helicóptero do IBAMA lá atendendo o Parque Nacional e atendendo aqui em Mato Grosso do Sul, a gente teve períodos que a gente estava com 3 helicópteros ali naquela região, né, 3 helicópteros do IBAMA naquela região. A gente conseguiu segurar o fogo junto com o Corpo de Bombeiros e com os moradores, né? O Instituto Homem Pantaneiro treinou alguns funcionários e alguns moradores da região, né? A gente treinou junto, mesmo no período crítico, a gente realizou essa capacitação desses moradores, que foi fundamental porque eles conhecem a região, né? E ao treinar e equipar esses moradores, eles dão o primeiro combate, né? Então, quando o fogo está iniciando, é muito mais fácil de combater do que ele abrir e atingir uma área maior, que aí dificulta, aí já teria que setorizar o combate, franco direito, franco esquerdo, enfim, teria que setorizar o combate, e quando ele está numa área menor, você combatendo imediatamente, você diminui o prejuízo ambiental
e também também você tem condições de distinguir e ter um uso de recurso menor. Maravilha, Márcio. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente só tem a agradecer mesmo o trabalho que você e todos esses homens e mulheres fizeram aí para controlar esse fogo na medida do possível, e porque é um ato de muita coragem, em primeiro lugar, né? Eu vou continuar aqui nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta para fazer mais perguntas para você, Márcio, tá bom? Obrigado. Bom. A gente agora vai conversar com o Diego Arruda, do SOS Pantanal, o Felipe também convidado, e na verdade o Diego vai direcionar aí aos demais quem puder responder, porque a gente quer conversar um pouquinho sobre as fake news, né? O que é fake, o que é fato. Diego, bom dia. Bom dia, Ale. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez a iniciativa da Sinergia e agradecer estar presente junto com esses nossos colegas. Mostrar que, principalmente, né, eu que faço parte da equipe de comunicação, assim como o Alexandre, que a comunicação é algo muito importante. A gente vai debater isso exatamente nesse momento, né? A comunicação, ela tem um poder de levar as pessoas, de conduzir as pessoas à realidade ou a muita mentira, né? E confundir, causando alvoroço, causando dúvidas e fazendo com que a gente muitas vezes não saiba exatamente em que ponto, em que pé que as coisas estão. Então, eu acho que essa live ela é uma oportunidade incrível para a gente debater esses pontos. Enfim, vamos lá, Ale. Exatamente, eu ia emendar nisso daí. Eu acho que, saiu muita coisa fake, a gente tem aí também desgovernantes que acabam soltando muita informação que não é uma informação, uma desinformação, mas a gente separou aqui algumas para conversar com vocês. Carlão, bota aí na tela para o pessoal também poder acompanhar, mas eu vou juntar algumas aqui. Acho que a primeira que a gente trouxe já coloca como sendo fake, né? Um vídeo que mostraria brigadistas do ICMBio provocando queimadas criminosas em reservas do Pantanal. A próxima é uma pergunta, né, para você, se é fato ou fake um vídeo que mostrariam tratoristas. Quer ver? Vídeo de tratorista aumenta suspeitas de queimadas criminosas, né? Então, acho que nesse tema de queimar, de que indígena coloca fogo, de que o povo coloca fogo, o que você pode contar um pouquinho para a gente aí, Diego, sobre o que é fato e o que é fake nisso daí? Olha, Ale, eu posso falar, obviamente, mas acho que a gente tem pessoas até muito mais gabaritadas do que eu, né? A gente tem o Márcio aí para poder trazer a realidade, né, do Ibama Praia de Fogo, e contar um pouquinho também dessa questão com o ICMBio. Eu acho que ele vai poder trazer a realidade de quem é um combatente, né? Mas acho que é muito fácil da gente parar para entender, né, e falar, poxa, faz sentido quem coloca a vida em risco, botar o fogo, né? Assim, as pessoas que estão combatendo não faria muito sentido, né? Mas eu acho que trazer aqui o Márcio para essa resposta vai ser muito melhor. Por favor, Márcio, conversa aí com a gente, conta pra gente. Então, inclusive essa notícia trouxe bastante, além de transtorno, assim, muita tristeza, porque assim, o brigadista está combatendo, está se esforçando, né? Apesar que, pelas informações que foram disponibilizadas na época, foi um brigadista do ICMBio que gravou aquilo. Pareceu muito, na época, como a gente estava no combate, eu não e assim, que muita coisa para fazer, eu não fui atrás, eu só fiquei acompanhando, né? A gente tem grupo de coordenadores do Prédio Fogo, a gente tem grupo de instrutores do Prédio Fogo, e acompanhando nos grupos, né, a resposta e solicitando assim uma punição para esse brigadista. Ele foi desligado, né? E parecia encomendado uma situação daquela, porque na verdade era um combate indireto e eles estavam protegendo uma reserva ecológica, né? Então eles estavam fazendo aquela linha ali, porque estava vindo um incêndio de grandes proporções e eles estavam fazendo uma queima de expansão, né? Para poder esse fogo da área queimada, a hora que o incêndio chegasse nessa área já queimada, ele ficasse ou ele iria para extinção, né? Ou ficaria muito mais fácil de combater, já que o combustível
do fogo já tenha sido consumido ali, né? Então era um combate indireto, né? Era uma atividade que a nossa brigada faz há muito tempo, com bastante experiência, né? Também tem outras técnicas de combate, que é o contrafogo, que a brigada do IBAMA usa só em último caso, porque o contrafogo pode cercar a fauna, né? Que é você colocar fogo de encontro ao incêndio que está vindo, né? Mas sem tomar outras medidas. E naquele caso ali, não era só um contrafogo, era uma queima de expansão, era uma atividade controlada, né? E uma técnica e uma estratégia de combate que tanto o IBAMA como o ICBMil já usa há muito tempo, né? E que o objetivo principal era evitar de queimar a área que eles estavam querendo proteger da reserva daquela unidade de conservação. Entendi. Então, acho que nesse mesmo fluxo aí, a gente separou uma outra, que é da aosfatos.org, que fala sobre ser falso, que índios prenderam integrantes de ONGs que atearam fogo no Pantanal. Se vocês puderem comentar também, Diego, Márcio, enfim, um pouquinho sobre isso. Olha, Lê, acho que isso, na verdade, só para concluir também a questão dos tratoristas, a gente precisa deixar bem claro aqui que grande parte dos incêndios inicia pela ação humana, tá? Só que muitas vezes não é criminosa, não é intencional, né? As pessoas, elas fazem um manejo errado desse fogo, né? Fazem um controle, vão fazer uma limpeza na área, o fogo, essa queima, ela é histórica no Pantanal, né? Só que, infelizmente, quando a gente une todos esses fatores, essa queima acaba não sendo mais controlada e aí gera todos esses problemas. Então, provavelmente, ali o vídeo do tratorista pode ser uma realidade, tá? Eu não sei também exatamente nessa reportagem se a gente está falando de algo que foi proposital, obviamente, né? Mas talvez não tenha sido controlada. Esse é o grande problema. Em relação aos índios, obviamente, essa notícia não é uma notícia verdadeira, né? A gente não teve nenhuma ação desse tipo. A gente sabe que adentrar terras indígenas, muitas vezes, existe um processo de negociação, né? Assim como o Márcio estava contando sobre o programa Nolé, e eles têm uma relação com esses indígenas para que você possa adentrar, auxiliar, treinar, e eu acho que com isso o Márcio também pode complementar a minha fala. Sim, bom, com relação ao tratorista, é um vídeo muito curto, né? A gente também acompanhou na época. Assim, pelas imagens, mesmo curto, ele estava no processo de fazer uma queima, né, daquela área ali, mas é uma queima ilegal porque nesse período a gente estava no período de proibição do uso do fogo, né? E se estendeu, teve um decreto do governo federal suspendendo, declarando moratório do uso do fogo na Amazônia e no bioma Pantanal, foram os dois únicos, de julho até novembro, né? Foi o período de proibição, né? Então, e foi nesse período aí que esse vídeo apareceu. Então, assim, foi uma ação ilegal, né? É um procedimento que alguns fazendeiros utilizam para queimar, né? Um pneu, possivelmente dentro dele havia um combustível em estopa, né? Que ele ficou queimando ali e realizando essa queima. Como o trator anda numa velocidade muito grande, é um fogo também de difícil controle, né? Porque a queima controlada, no período que é autorizado, é uma atividade que o mundo inteiro usa, né? Só que você tem que tomar algumas medidas de precaução e medidas preventivas. A primeira, né, que é a mais importante, é buscar autorização do órgão ambiental responsável. Essa é a fundamental. Até para a gente ter uma estatística de o que está queimando controlado, né? E se aquele fogo que foi detectado pelo satélite é um incêndio, se é uma queima controlada ou se é um uso do fogo sem autorização, né? Então, assim, isso tem que ficar muito, muito bem definido. E com relação aos indígenas,
ao contrário que sempre tentam propagar, né? Hoje, no Brasil, o indígena é um grande aliado na prevenção e no combate a incêndios florestais, né? É um grande aliado. Ele tem um conhecimento empírico imenso, né? E com essa experiência do uso do fogo, né, que é cultural no índio há muito tempo, eles conseguiram conduzir até hoje as terras indígenas como se fosse ilha de conservação no Brasil, junto com as unidades de conservação, né? São as terras mais conservadas no Brasil, são as terras indígenas aliadas às unidades de conservação federal e dos estados. Na verdade, o indígena é o grande aliado da terra, né? Assim, se não único. Então, realmente é desesperador ouvir uma notícia como essa. E assim, só trazendo aqui para a nossa região, para o Pantanal, mesmo com a situação crítica do ano passado, de mais focos de calor do que do ano anterior, na terra indígena Caduel, graças a esse trabalho do projeto Noledi, dessas queimas prescritas que o IBAMA realiza lá, junto com a comunidade, junto com a nossa brigada, desde 2016, o ano passado houve uma redução de quase 30% no tamanho da área queimada, mesmo com essa situação crítica. E nesse mapa que a professora Renata disponibiliza, não é porque ali choveu ou porque ali não teve condições para o fogo desenvolver, porque em volta, né, principalmente norte e nordeste da terra indígena, norte e noroeste da terra indígena, em volta dela queimou muito, né? Então, a brigada, né, junto com a comunidade, e as queimas prescritas que foram realizadas em maio, junho, né, a gente tem feito esse manejo integrado do fogo lá na terra indígena já há algum tempo, né? E isso tem reduzido a quantidade de focos de calor, né? Já a formação da brigada indígena desde 2009 já houve essa redução, né? A gente já ficou, nós temos levantamento que mostra claramente que só a brigada já reduziu alguma coisa lá a ocorrência de incêndio na região, porque por mais que a gente contrate só em período de 6 meses, mas a gente está na terra indígena o ano todo, né? Fazendo contato com a comunidade. E o trabalho da brigada não é só combater fogo, né? Ele faz uma série de outras ações de educação ambiental, eles conversam com a comunidade. No caso do Caduel, eles conversam até na língua Caduel, né? Porque 100% da brigada fala a língua nativa deles, e isso tem ajudado bastante nessa relação com a comunidade. A parceria com a FUNAI também é muito boa aqui no estado, né, nas terras indígenas. Essa parceria com a FUNAI, esse apoio da FUNAI no prevenção e combate a incêndio florestal também tem utilizado bastante no controle dos incêndios florestais nas terras indígenas onde a gente tem brigado. A gente não tem em todas as terras indígenas, né, mas o processo de seleção da onde a gente tem é baseado em ocorrência de incêndio também, né? A terra indígena Caduel é a maior terra indígena aqui, e tem um histórico de fogo muito grande, é por isso que a gente tem brigada lá há muito tempo, e desde a brigada do Parque Nacional da Serra da Bodoquena de 2002, já no primeiro ano, metade da brigada do Parque Nacional era composta por índio Caduel. Então, essa relação com o índio Caduel a gente tem já há 18, 19 anos. Maravilha. Olha, Márcio, eu estou recebendo aqui o pessoal dizendo que é maravilhoso o trabalho de vocês, agradecendo a equipe do Preve Fogo, viu? Obrigado mesmo. Diego, vou passar aqui para a próxima, que pedir para que você conte, se possível, um pouquinho sobre a fala da nossa ministra da Agricultura, sobre boi bombeiro, de que a criação de gado poderia impedir as queimadas no Pantanal. Bom, vamos lá, Lê. Essa de fato foi uma declaração bombástica, né, que surgiu aí
A questão do boi bombeiro é um termo antigo que já foi utilizado e, de fato, a atividade pecuária é, sim, muito importante para o Pantanal, para a economia pantaneira, né? Os bois, eles consomem, sim, a matéria orgânica, né, que serve como combustível. Então, em tese, quando a gente leva de modo frio, você pode dizer que isso, de fato, iria acontecer. Porém, né, os governantes têm falado que a criação de gado tem diminuído. E isso, na verdade, não é realidade, né? Nos últimos 20 anos, a gente está falando de um aumento de quase 43% do número de cabeça de gados. Então, em 1999, mais ou menos, a gente tinha aproximadamente 7 milhões de cabeças, hoje a gente está com quase mais 10 milhões de cabeças de gado, né? Então, assim, aumentou e aumentou bastante, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração que estão falando, se nas unidades de conservação a gente tivesse gado consumindo, a gente ia diminuir, mas a gente está falando de unidades de conservação, são só quase 5% do Pantanal, né? Então, e as queimadas, elas aconteceram, e acho que eu vou aproveitar depois a Renata para complementar, em áreas que principalmente a gente tem a criação, né? Que a gente tem a criação de gado, que a gente tem as fazendas. Então, assim, obviamente, se a gente pensar friamente, é uma forma de você vender que ter gado no Pantanal e ajudar. Mas a gente pode pensar num manejo sustentável da pecuária, né? A gente pode valorizar o produtor, o pecuarista que cria seu gado de forma adequada, que faz um manejo adequado de pastagem e que faz a queima controlada na época certa com o apoio logístico, né, com o apoio de todo do IBAMA, do Previfogo, do ICMBio, enfim. Eu acho que em relação a isso, infelizmente, é uma grande falácia, né? Maravilha. Renata, você quer complementar alguma coisa aqui? Oi, queria complementar duas coisas rapidamente em relação ao que o Márcio falou. Com o nosso monitoramento, nós realmente verificamos que a região do Caduel, que recebe o manejo integrado do fogo, foi a única terra indígena e a única unidade de conservação que apresentou redução de área queimada no Pantanal de 2019 para 2020, em torno de 30%, apesar da condição adversa que a gente teve em 2020, e isso é fruto de todo o trabalho que o Márcio contou para a gente, do manejo integrado do fogo. Em relação ao que o Diego falou, de fato, boa parte das unidades de conservação queimaram, e terras indígenas, né, em 2020 no Pantanal, mas, como vocês mesmos falaram, isso corresponde a uma proporção muito pequena do total do Pantanal, né? A maior parte são regiões de criação, de gado, enfim, e que essas regiões queimaram bastante nesse ano de 2020, principalmente a parte norte do Pantanal, no Mato Grosso. Maravilha, Renata. E obrigado. mais uma coisa. Diga, Felipe. Oi. E mais uma coisa que eu acho que a gente tem que observar é que a maioria dos incêndios, eles começaram fora das áreas das unidades de conservação. Se a gente pegar o histórico, eles vieram de fora, ou seja, as unidades de conservação, na maioria tem o Previfogo, né, no caso federal, para ajudar no combate, e as unidades privadas têm brigadas próprias para evitar que o fogo adentre, principalmente que venham para dentro delas. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. O boi é bombeiro até certo ponto, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Legal. Fala aí, Márcio. Então, isso que eu ia falar, o Felipe falou que eu ia falar, assim, os incêndios que ocorreram no Pantanal, até em anos anteriores, incluindo 2020, não começaram na unidade de conservação. O fogo, para começar na unidade de conservação, 100% dele, para ele começar na unidade de conservação, é raio, né? 100%. Só pode começar na unidade de conservação se for raio. Porque não há manejo de fogo na unidade de conservação, a não ser com gente autorizada, com autorização, tem que constar no plano de manejo que aquela área está autorizada a fazer o uso do fogo, né? E é acompanhado por brigadistas, né? Pode fugir num combate, um uso do fogo, pode fugir tendo brigadistas? Pode ocorrer, mas é muito difícil, né? Porque é gente especializada, gente que trabalha nisso o tempo todo, né?
e conduz o uso do fogo de maneira adequada, observando as condições climáticas, né? Não pode estar ventando muito no dia para usar o fogo, e se todas as recomendações que do documento autorizativo do uso do fogo, que no caso aqui é o IMASU, que emite autorização de queima controlada, né? Tem todas essas orientações. Por isso que eu coloquei naquela hora, assim, ó, o fundamental, né, é usar o fogo autorizado, de maneira controlada, né? Foi colocado também na época que só queimou porque o governo proibia o uso do fogo. Não é proibido o uso do fogo, né? Ficou proibido naquele período crítico, né? Mas hoje mesmo, se alguém for buscar autorização para queima lá, vai ter, né? Aqui no estado tem uma resolução conjunta do IBAMA com o governo do estado já há algum tempo, né? A gente tem trabalhado em conjunto já há algum tempo, então tem uma resolução que está vigente, que proíbe o uso do fogo no bioma Pantanal de agosto até o final de outubro, né? E fora do bioma Pantanal, essa proibição ocorre nos meses de agosto e setembro somente, né? Então isso já vem de muito tempo, né? Mas tirando esses 3 meses e 2 meses fora do Pantanal, buscando autorização do órgão estadual, você pode utilizar o fogo como ferramenta de manejo daquele combustível, do que você pretende fazer. Maravilha. Tá? Só para a gente poder caminhando aqui, a gente está com o tempo corrido agora, mas eu queria falar de uma última fake aqui com você, Diego, com o Renato, enfim, com todos vocês, sobre o discurso que o Bolsonaro fez na ONU, né, sobre, enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o que é verdade, enfim, se é que há alguma verdade ali no discurso que ele fez na ONU. Tá aí, ó, tudo errado no discurso do Bolsonaro na ONU. O que vocês podem dizer, Diego, Renata? Bom, Diego quer começar? Pode começar, Rê. Vai lá, Renata. Bom, a gente tem, infelizmente, né, vivido uma era de negacionismo em vários sentidos, né, e a pandemia mostra isso muito claramente, que a ciência, infelizmente, não tem vez. E isso tem se refletido muito na nossa imagem perante a comunidade científica, a comunidade internacional, não só científica, perdão. E durante esse discurso, nós ouvimos que o Brasil estaria sendo uma vítima, por exemplo, de uma campanha de desinformação em relação à Amazônia e o próprio Pantanal, inclusive dizendo que a floresta amazônica é uma região úmida e que só pega fogo nas bordas. Bom, de fato, a Amazônia é uma região úmida, mas ela já não é a região que ela era há 30 anos atrás, uma floresta sem desmatamento, né? Hoje, boa parte do sul da Amazônia está desmatado, e isso, obviamente, contribui para a barreira que era a floresta úmida ao fogo. Então, essa questão do desmatamento e do crescente aumento de desmatamento que a gente vê na Amazônia nos últimos anos facilita a penetração do fogo nessa região. Então, isso é um discurso completamente desatualizado, eu diria, né? Porque a umidade da Amazônia já não é barreira para o fogo há muito tempo. Outras questões que foram ditas em relação à responsabilidade, ou melhor, né, tirando a sua responsabilidade, culpando, por exemplo, povos indígenas, as próprias comunidades tradicionais por iniciar esses incêndios no Pantanal. Houve críticas também de campanhas da mídia, de organizações não governamentais, né, que destacavam essa grande excepcionalidade de incêndios. A gente já tratou sobre esses pontos aqui, então isso não tem fundamento realmente. E chegou até a questionar sobre o monitoramento de fogo por satélite, que é feito no Brasil,
Mais uma coisa que não tem fundamento, né? Todas as técnicas que nós utilizamos no Brasil, e eu falo nós porque eu já trabalhei muito tempo no INPE, e hoje em dia também faço monitoramento na universidade, na UFRJ, todas essas técnicas são técnicas amplamente utilizadas em todos os países do mundo, pelas maiores agências, pela Agência Europeia de Monitoramento de Satélites, pela NASA, por todas as agências globais, a técnica é exatamente a mesma, de monitorar foco de calor, de monitorar área queimada, então não tem nenhum fato que demonstre que as técnicas utilizadas pelas instituições brasileiras de pesquisa e pelas universidades sejam equivocadas em relação ao correto monitoramento do fogo. Então, o que a gente percebe é que, de fato, há uma diminuição também por conta, né, desse negacionismo e esse detrimento à questão ambiental. A gente tem que os recursos para proteção ambiental e para as ações climáticas também reduzidas nos últimos 2 anos, né? Requisitos de licenciamento de barragens, estradas, minas, têm sido enfraquecido. Enfim, a gente vive realmente uma situação que, se a gente continuar a negar, por exemplo, as mudanças climáticas, a negar a nossa própria responsabilidade como órgão, como tomador de decisão, realmente vai ser muito complicado a gente reverter a situação ambiental no Brasil. Maravilha. Diga aí, Diego. O que eu ia complementar só, Lê, é que nós, como uma organização da sociedade civil baseada em ciência, a gente precisa se ater a fatos, né? Como a Renata acabou de salientar. A gente não pode culpar o governo exclusivamente, obviamente nós temos muitos outros fatores, a gente tem de fato as mudanças climáticas associadas, a gente tem uma falta de educação da comunidade para entender a época certa do manejo, a maneira correta de ser feito, mas também não dá para a gente isolar a parcela de responsabilidade do governo, obviamente, como a Renata já citou. Então, assim, o que a gente precisa fazer é pensar que a gente tem que dar subsídios para que os governantes eles possam tomar as melhores decisões, né? Então, aqui é a nossa parcela, né? A gente precisa levar essa informação de forma correta e, de alguma maneira, né, nesse governo e em outros governos, enfim, a gente tem que torcer para que eles entendam e que eles respeitem as visões que a gente está trazendo, né? Porque a gente, de novo, a gente está baseado em ciência. E torcer para que as coisas melhorem, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa fazer e muito. Maravilha, com certeza, Di. Eu vou aproveitar, então, que a gente está conversando para já caminhar aqui para o final, poder responder umas perguntas, que eu queria, então, saber com você, Diego, o que as ONGs e outros órgãos que atuam na área podem fazer para evitar futuras queimadas, né? E vou emendar aqui, como que as pessoas podem ajudar o Pantanal e como que vocês têm empregado os recursos que vocês recebem. E, se possível, dizer se já tem como mensurar resultado pelas doações que vocês receberam em 2020. Bom, vamos lá, Lê. Em relação ao que é possível ser feito, né? É uma união de muitos atores, né, para a gente poder trabalhar. Esse ano a gente, diferente do ano passado, por exemplo, a gente está agora no começo do ano já falando de prevenção, né, tá todo mundo alerta, tá todo mundo atento, estamos mais unidos, obviamente, porque muitas entidades, muitas organizações foram pegas de surpresa com o tamanho desses incêndios e com os estragos que eles foram causados. Como a própria live, a própria prosa, ela mostra, a gente está falando de atores que atuam nos estudos e na conservação da onça-pintada, nos estudos e na conservação da arara azul, de outros animais, né, no caso da onça-pintada, a gente está falando de um animal topo de cadeia, então a gente está falando de preservar de fato um bioma, né, e a gente tem que entender que todos esses atores eles têm que trabalhar em conjunto, cada um com a sua área de especialização, para que a gente possa fazer de fato um trabalho grande em prol do bioma. Em relação a auxiliar, né, a ajuda,
Todas essas instituições, elas necessitam de apoio, nós somos organizações da sociedade civil, né, e a gente depende da sociedade civil para fazer a manutenção dos nossos serviços, dos nossos trabalhos, para que a gente possa ir a campo, para que a gente possa avaliar. Já aproveitando em relação à sua pergunta, se a gente já pode dar uma prévia, a gente não tem, de fato, ainda essa prévia sobre o impacto dos estragos, mas o uso do recurso, uma parte desse recurso está sendo para, de fato, avaliar esse impacto. Então, o pessoal do projeto Ararazu, por exemplo, eles estão avaliando qual é o impacto na área da Fazenda Perigara, né, que é uma das maiores concentrações de araras azuis. Então, assim, todos esses estudos, eles vão subsidiar as nossas ações, né? E então, a gente tem que a gente pode auxiliar fazendo doações, encaminhando mensagens que não sejam fake, né? Então, buscando informações dessas instituições, porque a gente posta muito material, seguir as instituições. Então, até um apelo aqui, para quem não segue o SOS Pantanal, vamos lá seguir o SOS Pantanal no Instagram, nas mídias sociais, a gente está sempre divulgando muita informação. Vamos seguir o LASA, vamos seguir o On Safari, vamos seguir o Instituto Ararazu, vamos seguir a Sinergia, caso alguém não siga, porque a gente está levando informação real, verossímil, e que dá bastante subsídio para a gente saber para quem a gente doa, para quem a gente não doa, né? O Brasil está passando por uma fase difícil, nós não somos um povo de uma cultura de doação, mas a gente está precisando virar um pouco essa chave, a gente está precisando entender que depende muito da gente para fazer um país melhor, né? Muito bem, Di. É isso aí, eu acho que vale reforçar mesmo as campanhas que existem, agora essa Sinergia em Defesa do Pantanal, mas tantas outras, de outras ONGs, e não só também do Bioma Pantanal, enfim, mas o quanto é importante a gente ter esse olhar atento. Exatamente, né? Exatamente. Gente, vamos para as perguntas aqui, a gente tem pouquinho tempo, mas acho que dá para selecionar algumas. É importante dizer para quem está aqui assistindo a live, que a gente vai fazer em breve uma matéria no site da Sinergia sobre o Prosa Pantaneira, e aí nessa matéria a gente vai pegar a resposta do Márcio, do Diego, da Renata, do Felipe, para tudo que vocês mandaram, tá? Para que não fiquem sem resposta. Mas vocês também podem mandar para o direct no Instagram da Sinergia, que é o @Sinergia Consultoria, e a gente também responde lá para vocês. E no da SOS também. E no da SOS também, é verdade, muito bem. @SOS Pantanal. Bom, então vamos lá. Acho que primeiro dizer para vocês que a gente recebeu muita mensagem de agradecimento pelo trabalho de todos vocês, da Renata, da importância dos brigadistas, então já deixo aqui várias mensagens de agradecimento, tá? E muitas perguntas, enfim, focadas no combate mesmo ao incêndio, mas eu vou separar algumas que eu acredito que sejam de uma resposta mais curta. A primeira acho que já foi dita, mas vale reforçar. O que é preciso fazer, é uma pergunta anônima, o que é preciso fazer a partir de agora para recuperar o bioma? Difícil, né? Piorei a situação, mas quem quiser pode ir. Na verdade, é uma série de ações, né? Aham. Nós temos que integrar essas ações, primeiro conhecer. É isso que o Diego falou, tem alguns estudos que estão sendo feitos para ver o nível de impacto que ocorreu tanto na flora quanto na fauna, e o que isso também afetou a comunidade, né, a sociedade de uma forma geral, e de que forma tudo isso identificado a gente pode estabelecer ações que possam mitigar futuros eventos. Uma delas, o próprio SOS está fazendo a partir das contribuições, e outras instituições também, que é a criação de brigadas voluntárias, né, aquisição de equipamentos, esse tipo de coisa. Mas nós não temos a expertise de combate, então nós temos que ter o Márcio aí, com a equipe dele, para fazer toda a capacitação, para dar todo o direcionamento de como a gente pode fazer isso, não só na prevenção, no combate, mas na prevenção, até mesmo no momento de fazer uma queima controlada, enfim, né, no manejo para evitar que futuros incêndios ocorram. Então, um monte de coisa junta para que a gente possa, de fato, prevenir. Remediar, já estamos fazendo, vamos prevenir. Legal. Alexandre, se me permite aqui, só fazer um comentário
sobre isso, eu acho que o importante é a gente pensar em estratégias de longo prazo, né? Estratégias de curto prazo realmente não vão ser suficientes para mitigar esses impactos. Então, a gente tem que pensar, incluir manejos integrados do fogo de forma bastante eficaz, políticas de proteção ambiental, uma aproximação entre operação e academia também tem se mostrado bastante útil como forma de criar ações efetivas para minimizar o que está acontecendo. Então, eu acredito que as ações precisam ser um conjunto desses vários atores que atuam, na verdade, nessa questão do fogo, né? Desde a operação, passando pela academia e os tomadores de decisão. Maravilha, Renata. Eu vou emendar, então, em você uma pergunta que eu acho que você pode começar respondendo também, que é da Bianca Gomes. Diante dessas projeções de aumento de temperatura e redução da precipitação, quais alternativas temos para mitigar os impactos futuros? Boa, ótima pergunta. A gente precisa primeiro aceitar que as mudanças climáticas estão ocorrendo, né? Já não é uma coisa, elas vão ocorrer, vai ter um aquecimento global. Não, o aquecimento global é um fato. E se a gente aceitar, a gente vai poder passar para o passo seguinte, que é ter ações realmente efetivas. E isso também passa por ações, não só ações individuais, obviamente, mas principalmente ações governamentais, da sociedade como um todo, de diminuição das emissões, né, que são as principais causadoras do aquecimento global, né, a ação humana, seja através das indústrias, do transporte e também das queimadas, né, o uso do solo precisa também ser bem gerido. Então, são várias ações, eu não teria tempo aqui de realmente dizer quais as ações, porque são muitas, mas de uma forma geral, a gente precisa realmente ter consciência que somos nós, os humanos, que estamos causando esse aquecimento global e somos nós os únicos que podemos, com ações em conjunto, reverter essa situação. Maravilha. Acredito que essa seja para você, Márcio. A pergunta é anônima, né? E diz assim: mas 3 helicópteros dão conta? O governo que gastou 16 milhões com leite condensado não teria como comprar mais helicópteros, investir em logística? E aí a pergunta continua: como que pode o fogo atravessar o rio entre margens distantes? Então, começando pela última, atravessa, né? Tanto é que o parque foi atingido por todos os lados, né? Com relação a 3 helicópteros lá, o IBAMA tem um contrato nacional, né, com 6 helicópteros, e eles atendem o Brasil todo, né? E não somente em atividade de prevenção e combate a incêndio florestal. Eles também são utilizados na fiscalização, são utilizados pelo licenciamento, né, enfim, por outras áreas e outras diretorias do IBAMA, né? A vinda dos 3 helicópteros para cá foi devido à situação extremamente crítica no bioma, né? E um contingente de pessoas, de combatentes de outras forças, né? E toda essa estrutura que foi montada. A grande dificuldade do Pantanal é a logística. Para vocês terem uma ideia, o combustível para abastecer o helicóptero não ter que deslocar o tempo todo até Corumbá, né? A gente organizou um caminhão de 15 mil litros de combustível, de querosene de aviação, que ficou lá na Serra da Molar, ali na região da Serra Negra, né? E ele demorava mais de 24 horas para subir com esse caminhão de combustível, essa balsa. Por quê? Porque o rio estava também o rio estava seco, né? Então a dificuldade, algumas embarcações, as maiores embarcações, não estavam deslocando, né? Então a estrada que eu falei, que é o rio, que é a estrada do Pantanal, a estrada também estava em situações adversas, né? Então os 3 helicópteros atenderam a estrutura,
Até porque também não era só o Pantanal que estava queimando, né? A gente estava com fogo em outros biomas, na Amazônia, na Caatinga, enfim, e no Cerrado, né? Que é o que mais queima no Brasil, é o Cerrado nosso. E a gente estava com fogo em outras áreas também. Com relação à questão de recursos, né? Foi divulgado semana passada uma notícia que haverá uma diminuição no orçamento do IBAMA. O orçamento do IBAMA e no orçamento da fiscalização e das atividades de prevenção e combate à incêndio florestal. O orçamento ainda não foi votado ainda pelo Congresso, né? A proposta orçamentária sinaliza para uma redução de recursos, por uma série de fatores aí, de políticas que foram aprovadas no passado, mas isso pode ser mudado no Congresso, né? Outra coisa também, já voltando na uma pergunta anterior, que eu gostaria de acrescentar, claro. Existe a política nacional do manejo integrado do fogo, está no Congresso lá parado desde 2017, né? Essa política de manejo integrado do fogo é o que vai orientar as ações de prevenção e de combate do manejo do fogo como um todo, né? O que é fundamental no Brasil é trabalhar a educação ambiental em todas as vertentes, em todos os segmentos da sociedade, até porque quem coloca fogo é o homem, né? Então não adianta nada a gente ter toda uma estrutura, né, e não trabalhar o ser humano, né? Alguém acendeu aquele fogo. O fogo não vem do além. O fogo, causa natural no Brasil, é raio, somente raio. Não tem esse fogo que o fogo veio, que combustão espontânea, que... Eu particularmente não acredito nem em caco de vidro. Eu não acredito. Né? Bituca de cigarro, já tentei acender em 1h da tarde, não consegui. Só assoprando tudo, não consegui. Né? Então, assim, pode ser que acende? Pode ser, não sei. Mas eu não consegui acender. Né? E eu fui intencionalmente tentar acender. Né? Então, assim, nós temos que trabalhar a educação ambiental fortemente, né? E temos que trabalhar nas propriedades particulares, numa estrutura de ter, que o Felipe falou, a gente já tem desde o ano passado, desde o ano passado não, a conversa com a SOS e com as ONGs aqui do estado, a gente tem desde muito tempo, né? As ONGs do Mato Grosso do Sul sempre foram parceiras do IBAMA, sempre foram parceiras do Preve Fogo, né? Então, isso é uma informação positiva, né? Então, a gente conversou de formar brigadas voluntárias, que o Felipe falou, e isso é fundamental. Por quê? Começou fogo na propriedade, ele vai ter gente treinada e equipada, né? Para trabalhar com segurança e no fogo ainda numa área menor. E realizar o combate e a extinção daquele fogo para que ele não atinja a propriedade vizinha. Na minha fala apareceu foto de ponte queimada, queimou diversas pontes, né? Isso dificulta toda, e tem um custo imenso, né? Uma ponte de madeira hoje não sai por menos de 300 mil reais, né? Então, assim, imagina o prejuízo, né, que teve, né, tanto aqui como lá na Transpantaneira, no Mato Grosso, que queimou diversas pontes, né? Isso aí quem vai pagar é a sociedade mesmo, né? Ô, Marcos, e me diz uma coisa, que estão perguntando aqui, como que, acho que ficou da sua última fala, tá? Como é que o fogo atravessa o rio? Por causa dos ventos, grandes árvores que tombam, é subterrâneo? Não, é por cima. Ventos convectivos que levam material incandescente, né? Tem algumas folhas que elas... e o vento forte, né? Tem o fogo, o comportamento extremo, pra você ter ideia, a fauna normalmente sai fora, né? Tirando o tamanduá, que ele tem o olfato dele, e a visão dele é horrorosa, do tamanduá, né? Ele não enxerga bem. O olfato é o que ele tem de melhor, né? Então ele se guia muito mais pelo olfato do que pela visão dele. Só que quando tem fumaça, esse sentido dele é prejudicado.
e aí, em vez dele fugir do fogo, ele vai para o fogo e ele tem né, ele é bastante impactado. Inclusive, o labareda, que é o bicho que é o nosso, que representa o pré-fogo, é um tamanduá, pelo impacto que ele tem, né, nos incêndios florestais. O mascote do pré-fogo é o tamanduá. Então, assim, o fogo tem atravessado, as chamas têm atravessado os rios. Uma grande dificuldade para o combate no Pantanal é o fogo subterrâneo, né? Então tem muita matéria orgânica, raiz, galho, folhagens que ficam no subsolo, né? A gente trabalhou numa área ali que estava sem água, mas que a área alagada ali nos Guatós, no final do ano, que a sensação de você ter de andar na área parece que você está andando no colchão inflável, de tanta camada de matéria seca que tem ali. Então não adianta chover que não vai apagar. O que tem que fazer? Tem que abrir uma linha, como uns vídeos aí mostraram, umas fotos, tem que abrir aquilo ali até o solo mineral. No caso, a gente estava cavando vala e estava também combatendo depois, encharcando aquela área com motobomba, né? Então, assim, as brigadas do pré-fogo estão bem equipadas, né? E tem todas as ferramentas para realizar os combates, né? Eu acho que isso é fundamental, as propriedades particulares, através dessas brigadas, terem essas condições também, e aí a gente vai reduzir o número de incêndios no estado. Ale, eu queria aproveitar essa última fala do Márcio, que eu acho que é exatamente nesse ponto, né? Quando o SOS Pantanal se deparou com tudo isso que estava acontecendo, a gente entendeu que espalhar essas brigadas menores para fazer esse primeiro combate, auxiliar todos os combatentes do Ibama Pré-Fogo, do ICMBio, dos bombeiros, a fazerem esse primeiro controle, seria fundamental para que a gente não viva a mesma situação agora em 2021 e nos próximos anos. Então, até como um pedido aqui para todos, para que a gente possa encaminhar, acessem o site do SOS Pantanal. Lá a gente tem todos os canais de doação. É muito importante que a gente possa contar com essas doações recorrentes, porque é muito oneroso, de fato, como a gente percebeu, né? É muito caro fazer essa restauração do ambiente, fazer essa prevenção, criar essas equipes, equipar uma brigada para ser equipada em termos de equipamento, custa em torno de uns R$40 mil para 10, 12 pessoas, é algo em média, né? E a gente tem aí um valor também um pouco mais elevado para poder fazer a manutenção ao longo dos próximos 3 anos. Então é muito importante que a gente consiga captar a maior quantidade de recursos possível para que a gente possa investir nesse controle, nessa primeira formação de brigadistas, e para também não ver as cenas que a gente acabou tendo esse ano, que assim, muitas pessoas combatendo de chinelo, combatendo com um cabo de vassoura, assim, se colocando em risco mesmo, com medo de perder aquele pouco que tem, né? Então, assim, isso também é algo que toca bastante para quem estava lá na frente vendo esses homens aí do Pré-Fogo batalhando, lutando pra caramba para conseguir evitar que o desastre fosse ainda maior. Legal, Diego, obrigado. Então, acho que a gente pode encaminhar aqui para o final. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, muito, né? A gente tem muita pergunta, mas eu quero reforçar para todo mundo que está assistindo aqui a live de que em breve a gente vai disponibilizar uma matéria no site da Sinergia, sinergiaconsultoria.com.br, com a prosa pantaneira, com tudo que foi dito e respondendo as perguntas de vocês, tá? Mas também podem mandar para o @ da Sinergia Consultoria e para o @ da SOS Pantanal, que a gente responde também. Então, se você puder, Diego, eu te agradeço já aqui a presença, fazer o seu encerramento, e acho que vale reforçar aqui uma fala do Perguntas e Respostas sobre doações recorrentes, cartão de crédito. Então, deixo aí para você. Legal. Como eu disse, Ale, assim, entrando pelo site da Sinergia até dia 31, né, que é o nosso prazo final, e depois no site do SOS Pantanal a gente tem os nossos canais de captação, onde a gente vai sempre manter um relacionamento com os doadores, levando as informações, né, mostrando de fato onde esse recurso está sendo alocado, que isso para a gente é muito importante, poder trazer essa transparência para todos, e a gente faz um apelo mesmo, a gente está precisando de dinheiro,
dinheiro, é muito oneroso. A gente está fazendo algo que a gente não está buscando o apoio do governo, a gente está agindo, né? A gente vai agir independente do governo, e o governo está botando dinheiro, querendo ou não. A gente está aí com pré fogo, a gente está com o Márcio aqui, que é um representante também, né? Então, assim, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue fazer um mundo melhor, um Brasil melhor, um Pantanal melhor. Maravilha. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. A gente que agradece a parceria também da SOS aqui com a nossa campanha. Felipe Dias, por favor, dê a sua fala aí. Obrigado pela sua presença, Felipe. Eu que agradeço por essa prosa, foi muito legal conversar com pessoas e aprender bastante com a Renata e com o Márcio nas suas especialidades, né? Mas também é importante a gente entender que todo esse processo ele depende dos vários atores estarem presentes, atuando fortemente para que a gente possa evitar novos desastres como o que aconteceu. Só tenho a agradecer, um abraço a todos. Obrigado, Felipe. Márcio, a sua vez aqui, eu quero também agradecer, dizer que a gente recebeu muita mensagem aqui de agradecimento ao trabalho que vocês fazem, depois a gente também vai mandar tudo para você, mas realmente foi o que mais bombou de perguntas, porque é quem está ali na linha de frente, é importante também conhecer a realidade de vocês. Agradeço a sua participação e, por favor, dê aí seu recado final. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade, né? Importantíssima essa conversa, essa prosa pantaneira, e dizer que, sim, estou bastante honrado de ter participado dessa conversa e espero que essa sinergia, né, possa se estender e frutificar, né, na proteção desse bioma tão importante. E os prognósticos apontam para que esse período crítico ainda não terminou, né? Então a gente precisa estar melhor organizado para diminuir, para mitigar os prejuízos que podem advir desse desastre ambiental. Obrigado. Maravilha, Márcio, obrigado. Renata, mais uma vez agradecer também pela sua participação, pela sua presença, representando também a universidade que é um ator que a gente quer estar cada vez mais próximo, né? Enfim, a Sinergia tem um grande interesse de estar próximo das universidades. Então, eu quero agradecer a sua presença e abrir aqui um espaço para você também falar com a gente. Obrigada, Alexandre. Obrigada aos meus colegas que participaram comigo. Foi um privilégio dividir esses momentos com vocês. Aprendi muito também. E gostaria de parabenizar a SOS e a Sinergia também por todo o esforço que vem fazendo, não é de hoje, né, mas principalmente nessa questão do Pantanal. Dizer também, dar os meus parabéns publicamente ao Márcio por todo o esforço que a instituição dele faz e dizer que a universidade está aqui para servir e que a gente trabalha para contribuir para o avanço do nosso país como um todo. Muito obrigada. Maravilha, Renata. Bom, gente, antes de encerrar, eu quero agradecer mais uma vez Diego, Felipe, Márcio e Renata pela participação de vocês. Agradecer a todos e todas que estão assistindo a gente aqui agora, pedir para que compartilhem o link dessa live, é o mesmo que vocês usaram para entrar, ela fica disponível para assistir. É importante a gente compartilhar essas informações, compartilhar a causa, para levantar doações, para conscientizar as pessoas, né? Quero agradecer muito, não só a equipe de comunicação e marketing e de TI que está aqui nos bastidores da live, mas a toda a Sinergia que faz acontecer, que abre esse espaço para a gente e que criou a campanha Sinergia em Defesa do Pantanal. E lembrar vocês que até o dia 31, não só é possível assistir o show do Zé Cabaleiro, a live que ficou muito legal, mas também doar para a nossa campanha. Então acessem o site sinergiaconsultoria.com.br/Pantanal, faça sua doação. Mais uma vez, gente, obrigado, bom dia e bom almoço para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, Tchau, gente. obrigada. Tchau.